Fala galera! Nós estamos em Medellín e hoje nós vamos levar vocês com a gente para conhecer a Comuna 13, famosa pelo título de bairro mais perigoso do mundo. Nós viemos de motorhome até aqui um estacionamento de um supermercado Jumbo que fica do ladinho de uma estação de metrô e é para lá que a gente vai agora. A gente tá aqui na estação Sul-Americana, na linha B do metrô. O metrô aqui tem somente duas linhas. Na verdade, nem parece um metrô, parece um CPTM lá da região de São Paulo. São esses metrôs ao ar livre. E aí a gente pode pensar que por ter só duas linhas de metrô, o transporte público aqui não é tão bom. Mas pelo contrário, tem bastante linha de ônibus e até mesmo linhas de bondinho, muito parecido com La Paz. Então a gente consegue chegar em qualquer canto da cidade com o transporte público. Inclusive, Medellín é um exemplo de mobilidade urbana para o mundo inteiro. A gente desceu aqui na estação San Javier, que é a última estação e a mais próxima da Comuna 13, e também é o ponto de encontro dos tours guiados que saem para conhecer a comuna. A gente acredita que esse tipo de passeio, que tem muita relação com a cultura e a história local, são melhores aproveitados você fazendo um tour guiado com pessoas que viveram a história dali. Por isso a gente já veio pra cá, a gente conheceu a Comuna 13 com um guia local, que a gente reservou através do site freetours.com. É um site que tem tours espalhados pelo mundo inteiro e você consegue agendar. E o que a gente fez foi reservar no site, o valor mínimo sugerido é 25 mil pesos. E logo que a gente desceu da estação do metrô, a gente já tinha uma pessoa aqui esperando a gente e todo o restante do nosso grupo. A gente fez o tour em espanhol, vai ter a opção também de fazer o tour em inglês. Como eu disse, a gente acha extremamente importante preservar a cultura e a história local, principalmente a história que foi vivida pelas pessoas que moram numa comunidade. E é por isso que hoje a gente vai levar vocês para fazer esse passeio. A gente vai seguir mais ou menos o mesmo trajeto que fizemos com o guia e a gente vai colocar algumas imagens aqui para vocês ouvirem nas palavras dele tudo que a família dele viveu aqui na Comuna 13. E a gente recomenda muito fazer um tour desse guiado com um guia daqui da comuna mesmo, porque a gente acaba entendendo a história pelo olhar de quem viveu isso, né? Então a gente consegue entender um pouco da história das famílias daqui e de todas as mudanças que essa comunidade passou. Mas antes de a gente entender tudo o que aconteceu por aqui, é importante a gente saber o que é uma comuna e como a cidade de Medellín é dividida. E a cidade é dividida em áreas urbanas e áreas rurais. São 16 áreas urbanas e cada uma dessas áreas é chamada de comuna e elas são numeradas de 1 a 16, por isso Comuna 13. E a Comuna 13 engloba 19 bairros e está localizada na parte centro-oeste da cidade. Mira, me acuerdo perfectamente como si fuera el día de hoy, que cuando alguien cometía un delito dentro de la comuna, esas personas eran expulsadas del barrio. Muchas veces los veían que los amarran en los postes de luz desnudos, ¿sabían? Y les daban golpizas para que aprendan la lección. Y a pesar de esa violencia que hubo en ese momento, yo diría que mi niñez fue demasiado tranquila. Es tanto que esos grupos eran llamados la ley del barrio. Y lo que yo decía, se hacía. E é importante a gente falar sobre a localização dessa comuna porque ela tem um posicionamento bem estratégico na cidade. Por ela estar localizada na parte mais ocidental e por ela estar cercada de florestas, tem bastante contato com o Oceano Pacífico, com a fronteira com o Panamá e com o Oceano Atlântico. Então, para quem está traficando drogas ou tentando se esconder, é um ótimo lugar na cidade. Além disso, grande parte das casas do bairro foram construídas uma em cima da outra, como a gente está acostumado em favelas, e as ruas são muito estreitas e tem muitas ruas. Então era muito fácil de se esconder e ter pontos de observação. Por esse motivo, grupos milicianos como FARC, ELN e até mesmo os cartéis aqui da Colômbia, de Medellín e de Cali, acabaram utilizando muito esses bairros. Como ustedes saben, chicos, o si no saben, las guerrillas de las FARC significan Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿sí o no? Y el ELN, Ejército de Liberación Nacional. Estas guerrillas ingresan, mira, de la selva del Urabá antioqueño, de la selva de Chocó, hacia la Comuna 13, donde las milicias populares se unen a las guerrillas y toman un control de un 90% del territorio. La guerrilla generaba tanta, pero tanta violencia dentro de la comuna que la Comuna 13 fue demasiado estigmatizada. Cada vez que uno como habitante de la comuna iba a una entrevista de trabajo, lo primero que te preguntaban en la entrevista de trabajo era de dónde venías. Y si tú decías que venías de la Comuna 13,
no te daban trabajo. Y no solo eso, chicos, la guerrilla te cambiaba también de cierta forma lo que era la perspectiva de tu vida, porque si tú tenías 15 años, la perspectiva de tu vida hasta los 17 años. Eso que yo tuve muchos amigos que se metieron a las guerrillas, profesores de mi colegio, chicos, se metieron a las guerrillas y en una semana, en un mes, eran abatidos en un combate. La guerrilla te da lo que era la esencia de vivir. No final da década de 90, Medellín foi considerada a cidade mais perigosa do mundo. E esse bairro, a Comuna 13, era o lugar mais perigoso dentro de Medellín. Dá pra imaginar uma coisa dessa? O bairro mais perigoso dentro da cidade mais perigosa do mundo? Esse prédio aqui atrás da gente era uma escola. E pelas construções da época, as paredes eram super grossas. Esse lugar aqui foi utilizado como campo de batalha entre as milícias e a segurança pública. Tá bem nos pés da favela. Essa comunidade foi dominada pelas milícias urbanas e, obviamente, acabou acontecendo uma guerra entre a segurança pública e essas milícias. Até que em outubro de 2002, a segurança pública resolveu fazer aqui a chamada Operação Orion, que marcou e transformou a história dessa comunidade. Essa operação, que durou 3 dias, envolveu Exército, Polícia Nacional e principalmente paramilitares. E por que é tão importante a gente falar dos paramilitares? Porque, diferente do Exército e da Polícia Nacional, eles não tinham regras. Eles, inclusive, usavam máscaras para não serem identificados, então eles podiam agir como fosse, e por isso eles acabaram cometendo diversas atrocidades, torturando, violentando e maltratando pessoas que não tinham nada a ver com a situação das milícias. Mira, a tu casa ingresa una persona vestida de militar. En tu ignorancia en ese momento, tú pensabas que esa persona vestida de militar era un militar, no señores, era un paramilitar. Se llevaba a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu tío, se llaman desapariciones forzosas. Por que acontecia? Qualquer pessoa que estava aqui dentro da comunidade era vista como inimigo pelos agentes de segurança pública que estavam trabalhando nessa operação, e essas pessoas acabaram vitimizadas no meio do fogo cruzado entre a milícia, que era quem realmente estava ali e precisava ser combatida, e a segurança pública, que teoricamente estava ali para defender as pessoas, defender os moradores locais. Era el 17 de octubre del 2002, era de madrugada, era 1, 2, 3, 4 de la mañana, la verdad no sé qué hora era, solamente es que era de madrugada y esa operación nos despertó, salíamos a mirar qué estaba pasando y cuando salíamos a mirar qué estaba pasando, tú miras al cielo y tú ves que las estrellas se iban cayendo. Pero no eran las estrellas, eran 2 helicópteros Black Hawk que disparaban desde la parte de arriba. Mira, era tan fuerte esos chicos que nos metíamos dentro de nuestras casas, debajo de 2, 3 e 4 colchones, pero la gente moría dentro de sus casas por uma bala perdida. Então, é uma situação que é muito difícil de a gente, olhando de fora, né, interpretar. E a gente só leu notícias e tal, mas depois a gente ouviu uma pessoa que estava aqui, que viveu isso. O guia que fez o passeio com a gente, ele já morava aqui na comunidade, os pais dele moram aqui na comunidade há mais de 30 anos, e ele viveu tudo isso, e ele relatou coisas, assim, que são memórias que eu acho que uma pessoa que passa nunca vai esquecer. Como ter que se deitar no chão para fugir de bala perdida, como ver corpos estirados no chão, eu acho que são coisas que são pesadas demais e que a gente nunca vai ter uma noção real, né, do que aconteceu, mas ouvir todos esses relatos marca muito, né? Eu acho que impactou muito pra gente escutar ele contando as histórias que ele viveu aqui. Yo tenía 17 años iniciando Operación Orión, yo estaba en el colegio todavía. Y una vez me tocó un evento demasiado fuerte, yo iba con mis compañeros al colegio y se armó una balacera impresionante, chicos, donde nos tocó acostarnos en el suelo y literalmente ver las balas pasándonos. Muchos amigos que van conmigo ese día fueron heridos y muchos muertos. ¿Y tú crees que yo podía pararme a ayudarle a mis compañeros? No, era imposible, chicos, porque si yo me paraba, ¿qué pasaba? Me mataban a mí también. Nos quedamos tanto tiempo en el suelo que la sangre de mis amigos heridos o muertos mojaba mi cuerpo. E a gente sabe que isso não é uma história que aconteceu só aqui, né? A gente tem certeza que muitas pessoas no Brasil passaram por coisas parecidas, mas a gente não consegue nem imaginar, né, e se colocar no lugar. Ouvindo as histórias a gente pode ter uma breve noção, mas acho que quem passa por uma situação dessa fica marcado pro resto da vida. E as famílias que vivem aqui passaram por momentos muito difíceis, muito pesados, que marcaram a história, mas também nos últimos tempos viveram um momento de transformação, de modificação e desenvolvimento, muito baseado principalmente em educação e cultura. Se a gente viu lá embaixo uma escola toda destruída e que foi marcada como um campo de batalha entre milícias, entre segurança pública, entre os grupos terroristas, aqui a gente vê uma escola moderna, ali do lado a gente tem um anfiteatro, a gente tem vários campos de futebol e principalmente
Principalmente a gente vê muitos murais e é tudo muito colorido, sempre com pedaços da história sendo retratados para que ninguém esqueça do que aconteceu, mas que as pessoas possam olhar para frente, pensar no desenvolvimento, pensar no futuro. E agora a gente está chegando na parte mais turística da Comuna 13, que é cheia de bares e lojas. Acabou de comprar um maracomango, é um picolé caseiro de maracujá e manga, mas o nosso guia falou para experimentar ele com pimenta e limão. E o Léo, obviamente, né? Então a gente pediu com pimenta e limão, né? Dá pra ver a pimenta aqui. E em todos os lugares que a gente passa tem esses copinhos de picolé caseiro. Ele custou 3 mil pesos, vale a pena. É gostoso, é fruta pura. Ah, Dá não é pra ver os batido, pedaços, né? Dá ó. pra ver pedaço. Só que aí ele fica salgadinho e com gosto de limão, assim. É diferente, mas é gostoso. Sabe o que lembra? Uma mistura de tempero de carne, aquele churrasco de igreja, só que com um toque de manga e maracujá. Nossa, que delícia! Não, mas é bom, é gostoso. Eu já não ia experimentar pela manga. Porque Agora... ele é meio salgadinho, né? Mas é bom. Mas isso é uma coisa que tem que experimentar aqui, né? Faz parte da experiência, né? Tem que experimentar as coisas diferentes dos lugares também. A gente chegou agora nas escadas rolantes da Comuna 13, um dos pontos mais icônicos e mais famosos daqui. E essas escadas são tão icônicas porque elas marcam esse momento de transformação da Comuna 13. Em 2010, o governo anunciou essa obra como um projeto para melhorar a mobilidade urbana e também para melhorar a acessibilidade para os moradores da Comuna 13 ao restante da cidade. Mas esse é um projeto que é um pouco contraditório, que divide opiniões, porque muitas pessoas veem o lado positivo. Como eu falei, essa questão da mobilidade, são 12 mil pessoas que moram aqui que são beneficiadas pelas escadas, além de 36 mil turistas ao mês que visitam a comunidade, muito por causa das escadas rolantes, que acabaram virando um atrativo turístico. Então tem os moradores que enxergam isso como algo muito positivo e muito benéfico para a Comuna 13. Mas também tem aqueles que são um pouco céticos e que veem isso como uma forma do governo comprar a comunidade, de ter sido a troco de uma coisa muito violenta e muito forte que aconteceu aqui. Então tem algumas pessoas que ficam com um pezinho atrás e que não são tão favoráveis a essa obra, mas a grande maioria das pessoas é favorável porque viu no movimento do turismo uma forma de fortalecer a economia aqui da Comuna 13. E eles falam para não andar nas escadas, a gente tem que ficar paradinho, porque com muita gente passando aqui todos os dias, se todo mundo for caminhando aqui, a manutenção acaba sendo mais rápida. Então, eles pedem para não caminhar aqui. E 6 lances de escada depois, a gente chega no topo da Comuna 13. Aqui de cima a gente tem uma vista muito bonita da cidade e também a gente tem várias lojas, barraquinhas de todo tipo de coisa, de suco, de souvenir, o que você imaginar. E também tem vários bares e restaurantes dentro das casas, no meio das ruelinhas, nos terraços. Então tem muita coisa para fazer por aqui e a gente vê um lugar muito vivo e vibrante, principalmente nos finais de semana. Hoje, na verdade, é sexta-feira, já tem bastante movimento, mas a gente esteve aqui num domingo também e tava assim, que quase não dava para andar, muita música, muita bagunça, muita festa. Então é um passeio que vale a pena, apesar da fama de ser o bairro mais perigoso do mundo. Isso já deixou de ser há muito tempo, desde a pacificação, desde essa transformação que a comunidade viveu, e vale a pena fazer essa visita. A gente espera que vocês tenham gostado de conhecer a Comuna 13. O próximo vídeo é um vídeo muito pedido aqui no canal. O mais pedido desde que a gente chegou na Colômbia. Então já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Segue a gente lá no Insta também, @LeoFabioVale, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!